A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM. Sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir também o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube. Digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, como eu sempre digo, para uma tarefa importante, que é estudar o Evangelho de Jesus e que a gente tenha consciência e responsabilidade de colocar em prática em tudo que a gente estuda. E vamos então ao programa. Muito bem, Isa, vamos ao programa hoje falando tua mensagem. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999 327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, quero olhar o mundo com bondade. Um olhar de bondade vê ignorância, onde há crueldade. Carência afetiva, onde há revolta. Necessidade, onde há crítica. Fragilidade, onde há ciúmes. Desejo de afeto, no arrogante. Doença, no que odeia, e falta de paz, no que oprime. Só o olhar de amor vê o sentimento escondido e me faz compreender as necessidades dos outros. E me coloca a salvo da solidão e da tristeza. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando tua mensagem. Tua mensagem não se constitui apenas do discurso ou do título de cerimônia com que te apresentas no plano convencional. É a essência de tuas próprias ações a exteriorizar-se de ti, alçando os outros. Lembrando mais uma vez de Francisco de Assis, quando ele disse: e de pregar o Evangelho a todas as pessoas, se necessário, utilize palavras. Então são ações. Então a nossa mensagem não quer dizer que você tem que falar ou escrever, né? São nossas atitudes diárias. Sem que percebas, quando te diriges aos companheiros para simples opiniões em torno de sucessos triviais do cotidiano, estás colocando o teu modo de ser no que dizes. Ao traçar as ligeiras frases num bilhete aparentemente sem importância, derramas o conteúdo moral de teu coração naquilo que escreve. Articulando a referência determinada, posto que breve apontas o rumo de tuas inclinações. Em adquirindo isso ou aquilo, entremostras o próprio senso de escolha, elegendo distrações, patenteias por elas os interesses que te regem a vida íntima. Então, num diálogo, você percebe, por exemplo, sem tocar no assunto político a tendência do companheiro, sem falar da religião, mais ou menos o que ele sente, enfim, no campo social, tudo você percebe sem ter que entrar de fato no assunto, pelas coisas que as pessoas defendem. Então, nós temos uma noção já. Por isso, devemos evitar confrontos, é só ser mais atento, né?
e que percebemos. Reflete na mensagem que expedes diariamente na direção da comunidade. As tuas ideias e comentários, atos, diretrizes voam de ti ao encontro do próximo, a afeição das sementes que são transportadas para longe das árvores que produzem. Cultivemos amor e justiça, compreensão e bondade no campo do Espírito. Guarda a certeza de que tudo quanto sintas e penses, fales e realizes é substância real de tua mensagem às criaturas, e é claramente pelo que fazes as criaturas que a lei de causa e efeito na terra ou nos outros mundos te responde em zelando por ti. Então, sempre falamos das leis de causa e efeito, né? Vamos praticar o bem para recebermos também o bem. As boas soluções nem sempre são as mais fáceis e as manifestações corretas nem sempre as mais agradáveis. A trilha do acerto exige muito mais as normas do esforço maior que as saídas circunstanciais ou os atalhos do oportunismo, né? Então, nem sempre é fácil. Nos mínimos atos, negócios, resoluções ou empreendimentos que você faça, busque primeiro a substância pós-mortem, de que se reveste, porquanto sem ela seu tentame será superficial, sem consequências produtivas para o seu espírito. Então deixe a sua mensagem na terra, por onde passar, faça as boas ações, porque certamente você será lembrado. E ao regressar ao mundo espiritual, não vá de mãos vazias, né? Deixou o seu trabalho, seu currículo é bom. Hoje, como ontem, a criatura supõe-se em caminho tedioso, tão só quanto lhe falta alimento espiritual aos lábios. A alegria que despenda das ocorrências da terra, do terra a terra, não tem duração. A alegria real dimana da intimidade do ser. Na verdade, essa tão buscada felicidade por todos nós, né, ela está normalmente na simplicidade da vida, que está no nosso interior. Eu só vou ser feliz se eu conseguir conquistar a mulher da minha vida, o homem da minha vida, o carro que eu desejo, a casa que eu penso em comprar, as viagens para outros países. Nada disso. Faz bem, certamente, mas a felicidade está dentro de cada um. Quantas pessoas que têm tudo isso e não é feliz? São infelizes mais do que muitas pessoas comuns, não? Então, não é assim. Não há espetáculo externo de floração sem base na seiva oculta. Meditação elevada, culto à prece, que é de suma importância, a gente sempre fala isso, a prece é uma maneira mais fácil e eficaz de aproximar-nos de Deus. Leitura superior e conversação edificante constitui adubo precioso nas raízes da vida. Outra maneira de aproximar muito de Deus, né, é o amor ao próximo. Ninguém respira sem os recursos da alma. Todos carecemos de espiritualidade para transitar no cotidiano, ainda que a espiritualidade surja para muitos sob outros nomes. Nas ciências psicológicas de hoje, que se colocam fora do conceito religiosos para a construção de edifícios morais. Não importa a denominação, o importante é que nós sabemos que a espiritualidade é sempre presente, né? À vista disto, criar costumes de melhoria interior significa segurança, equilíbrio, saúde e estabilidade à própria existência. Em cada ambiente, a cada hora, para cada um de nós, existe uma conduta reta, a visão mais alta, o esforço mais expressivo, a porta mais adequada. Então, cada um se encaixa aí de acordo com as suas conquistas, né, pessoais, também de acordo com as suas vibrações no campo da moralidade, da espiritualidade. Atingido esse nível de entendimento, não mais é lícita para nós a menor iniciativa que imponha distinção indevida ou segregação lamentável, porque a noção de justiça nos regerá o comportamento, apontando-nos o dever para com todos na edificação da harmonia comum. Então, André Luiz afirma que nós que já temos conhecimento do Evangelho de Jesus, e eu chegar ao mundo espiritual e dizer que não sabia, não tente, porque você sabia sim, né? Tinha consciência do que estava fazendo, mesmo cometendo erro, mas sabia. Então não tem mais desculpa, né? Estabelecido por nós e em nós mesmos os limites de consciência e convivência, aprendemos que
Felicidade, para ser verdadeira, há de guardar a essência eterna, né? Constrangidos a encontrar a repercussão de nossas obras, além do plano físico, de que nos servirá qualquer euforia alicerçada na ilusão? Nada, né? A ilusão se perde. Constrangidos, de que nos vale o compromisso com as exterioridades humanas, quando essas exterioridades não se fundamentam em nossas obrigações para com o bem dos outros? Se a desencarnação não poupa a ninguém, todos nós, né, partiremos. Então observe o Cristo que não tinha uma pedra a repousar na cabeça, se vestia a moda nazarena, né, com um vestido longo, amarrado pela cintura, uma cordinha acima dos olhos, aqui na testa, amarrada ao cabelo. E quantas vezes ele teve que ver passar por soldados romanos com seus fardões dourados, né, pomposos, com a sua cavalariça toda bem cuidada, diante de Pilatos, né, com toda a sua veste lá de governador da Judéia. E o que adianta isso? Passaram, mas o Cristo permanece vivo nos nossos corações e está entre nós todo o tempo. Cogitemos de felicidade, paz e vitória, mas escolhamos a estrada que nos conduz a ela, sob a luz das realidades que norteiam a vida do Espírito, de vez que perceberemos de retorno na aduana da morte todo o material que despachamos com destino aos outros durante a jornada terrestre. Não basta para nenhum de nós o contentamento de apenas hoje. É preciso saber se estamos pensando, sentindo, falando e agindo para que o nosso regozijo de agora seja também regozijo depois, né? Então nada de ilusões, né, com relação a essas coisas que trazem felicidade. A felicidade é do espírito, né, e é uma conquista íntima. Em todos os caminhos. Seja qual for a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. Então, a gente sabe, né, que nós estamos aqui reencarnados para crescermos espiritualmente. Deus não tem pressa, Deus dá a eternidade para nós. Deus já nos olha como seres angelicais esperando que cheguemos lá. Então, a responsabilidade desse crescimento espiritual acontecer é nossa. A gente não pode, quando acontece alguma coisa, Deus permitiu que isso acontecesse. Claro que Deus permitiu, porque se for uma coisa não muito agradável, é porque é importante para nós. O nosso crescimento espiritual se dá diante das dificuldades. E diante das dificuldades, vamos pegar o Evangelho de Jesus, o caminho traçado por ele, e tentar ultrapassar essas dificuldades, porque eu tenho que aprender a deixar de ser egoísta, aprender a deixar de ser orgulhoso. Eu não posso julgar as pessoas, eu tenho que saber perdoar, ter indulgência, compaixão, tolerância, paciência, amor. Então, as dificuldades, elas acontecem para isso, que são as virtudes que estão latentes em nós, se aflorarem para nós e para as outras pessoas, né? Então, a gente sabe que a responsabilidade é nossa. E lembrar que a grande maioria de nós está na prova. Nós estamos no planeta de provas e expiações. A grande maioria de nós está na prova. Pedimos para passar determinadas situações, para o resgate. Mas a gente também não pode esquecer que, além dessa oportunidade da gente passar as dificuldades e conseguir vencê-las, nós temos outra oportunidade. É que no exercício do amor, a gente lembrar que Pedro disse, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, nós temos muita responsabilidade, né? E é claro que nós estaremos tentando nos melhorar, mas lembrando que Deus está sempre lá esperando que façamos a nossa parte e que também a gente tenha consciência de buscá-lo através da oração. Jesus diz, vigiai e orai. Vigiai é quando a gente vai tentar, na medida do possível, fazer as coisas certas. Por isso que Emmanuel disse, sejamos bons,
Porque uma pessoa boa só pensa, só age, só faz, só fala coisas boas, né? Então a nossa responsabilidade é grande. Gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. Olha só, bom exemplo que estão dando aqui, né? A árvore, embora não pague imposto pelo solo em que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Então todos nós temos que produzir alguma coisa de boa para a gente aproveitar na nossa reencarnação. Quando a gente viu no programa anterior que a gente não pode mudar no passado, não podemos fazer nada em relação ao futuro, mas podemos melhorar o futuro sim, se nós aproveitarmos o hoje, o presente, dar alguma coisa de nós, como está mostrando aqui o peixe e a árvore, são bons exemplos para a gente parar e refletir o que nós podemos fazer, né? Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Nós temos que fazer a nossa parte. Cada um de nós tem um talento, cada um de nós tem a possibilidade de fazer algo por si e pelo próximo. Então a gente não vai parar no tempo, a gente não vai, como diz o outro, guardar nossos talentos na gaveta. Tenhamos essa visão de que precisamos aproveitar os nossos talentos. Aqueles que falam, aqueles que agem, aqueles que vão suprir a necessidade do próximo, aqueles que vão fazer a caridade de inúmeras possibilidades, né? Nascestes para realizar o melhor. Para isso é possível que te defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento, qual a criança que se asfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola. Então é isso aí, é o exercício que nós temos, exercício diário de nos fazer crescer e o exercício diário de fazer o bem, né? Então, a gente vai ter embaraço natural? Vamos, no nosso burilamento. Por quê? Nós estamos no planeta de provas e expiações, somos afeitos a erros, mas com a possibilidade de melhorar, com a possibilidade de crescer, né? Então, a gente vai aproveitar todos os instantes para a gente se burilar. Aproveitar esses embaraços naturais que são aquilo que vão nos impulsionar a melhorar. E não é à toa, porque Deus permite, porque precisamos crescer espiritualmente. Então ele comparou aqui uma criança quando vai fazer os exercícios da escola. A cada ano ela tem aquela dificuldade, mas ela vencendo, ela passa para o ano seguinte. É como se a gente estivesse à frente de uma escada. A cada dificuldade que a gente conseguir ultrapassar, a gente sobe. E nós temos esse objetivo de crescimento espiritual. A criança atravessa as provas do aprendizado sob a cobertura da educação que transparece do professor. Então, nós vamos ter também esse burilamento através das dificuldades. É o nosso professor. As dificuldades é o professor comparando a criança. Então, nós temos que agradecer todas as oportunidades de crescimento espiritual. Desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Deus está sempre conosco. Saibamos orar, saibamos nos comunicar com Deus. Precisamos dessa ligação, porque Ele vai nos dar força e coragem através de amigos espirituais, nos intuindo, nos mostrando caminhos que vão facilitar a nossa vida, facilitar o nosso crescimento espiritual. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode a mente necessitada de fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolvem, sem que despendas mínimo esforço. Gente, quantas coisas boas acontecem na nossa vida, ou nós somos livrados de coisas ruins, simplesmente pelo amor de Deus por nós. Se nós estamos caminhando bem, se nós oramos, nós temos a ajuda espiritual. Deus manda os amigos espirituais para nos não vigiar, mas para nos dar um norte. Muitas vezes, em dificuldades que temos na oração, a gente tem as respostas, das formas mais interessantes possíveis. Eu lembro de uma amiga espírita também,
quando tinha dificuldades, ela fazia oração e às vezes ela ou sonhava, né, com a solução, ou acordava com a solução pronta, dando um norte para ela. E um dia ela fez um pedido e ela ficou um pouquinho triste, falou, não, hoje eu não tive orientação. E saiu para fazer uma caminhada. Aí logo à frente um outdoor com a propaganda que lhe deu a resposta. Então sempre teremos respostas. Basta que a gente entre em contato, em sintonia com Deus, né? Não contratastes engenheiro para a garantia do sol que te sustenta e nem assalariastes empregados para a escavação de minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se renove o ar que respira. Então o sol, o ar, né, o oxigênio, tudo é dado por Deus para nós. Saibamos agradecer. Gratidão, ela traz os maiores benefícios para nós, com certeza. Reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas a teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Essas são obras de Deus que estão aí para nós, para que possamos usufruir e que saibamos usufruir e que saibamos ter gratidão a tudo que Deus nos dá, preservando a natureza. Isso também é amor. Não poluindo o rio, né? Não desmatando, não fazendo coisas que vão agredir a natureza. Isso assim é a forma da nossa gratidão por tudo que Deus nos dá. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem. E guarda a certeza de que para alcançar a felicidade, se fazes teu dever. Deus faz o resto. Faça a sua parte que Deus faz a dele. Mas nós temos que trabalhar. Trabalhar para o nosso crescimento espiritual, trabalhar pelo crescimento do próximo, exercendo com ele o amor, fazendo a ele somente aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. E aí já nós estamos ajudando também o planeta a progredir. Porque a gente tem que lembrar que nós estamos já na movimentação da regeneração, né? Então, cabe cada um de nós fazer a sua parte para que a gente possa crescer e ajudar todo o planeta a crescer, ajudando da melhor forma possível ao próximo, arregaçando as mangas e exercendo o amor que Jesus espera que façamos. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O que fica oculto. Atualmente todos clamam contra a impunidade. Os meios de comunicação desvendam sem cessar variados tipos de ilícito e causa indignação constatar como o processo de punição é moroso e falho. Muitos corruptos encontram brechas no sistema legal e escapam ilesos. Grandes criminosos persistem livres, enquanto lançam mão de incontáveis recursos judiciais. O dinheiro público some sem que ninguém seja responsabilizado. Obras são superfaturadas e os encarregados afirmam total ignorância do ocorrido. Enquanto isso, a sociedade brada indignada e pede providências. Entretanto, a justiça humana reprime apenas as condutas mais escandalosas. O legislador terreno elege alguns dos comportamentos mais deletérios ao convívio social e os proíbe mediante punições. Ainda assim, os responsáveis, não raro, logram burlar as consequências legais. Ocorre que acima e além dos regramentos humanos, pairam soberanos os códigos divinos. Eles estabelecem a fraternidade, a pureza, o trabalho e a honestidade como deveres incontornáveis. Para estar em harmonia com o estatuto divino, não basta parecer levar uma vida reta. De pouco adianta cumprir ritos ou ofertar ao mundo uma aparência de recato e sobriedade. Inúmeros pequenos gestos implicam violação à lei de harmonia que rege a vida. Os pais que não educam seus filhos violam uma missão sagrada que lhes foi confiada. Ao não dedicar tempo ao burilamento moral de seus rebentos, desdenham a lei de trabalho. Consequentemente, respondem pelos desvios causados por sua inércia.
Cônjuges que se infelicitam por palavras e gestos desconsideram o mandamento da fraternidade. Comentários cruéis a respeito do próximo igualmente vibram negativamente perante a consciência cósmica. A vivência de tumultuosas paixões, atos que maculam a inocência alheia, o desamparo material ou moral de parentes necessitados ou enfermos. Muitos são os exemplos de condutas não reprimidas pela legislação humana, mas incompatíveis com a lei divina e natural. Convém refletir sobre isso sempre que surgir forte o desejo de bradar contra a impunidade do próximo. Ninguém advoga que atos desonestos persistam isentos de consequências. A sociedade necessita de regras para que o convívio de seus membros siga harmônico. O desrespeito a essas regras precisa ser reprimido sob pena de se instaurar a anarquia. Mas, se o equívoco deve ser combatido, isso não pode implicar odiar os equivocados. É preciso medir a própria fraqueza antes de lapidar os outros. As leis divinas jamais são enganadas. Embora certas baixezas permaneçam ocultas, ainda assim elas têm consequências impostas pelas leis divinas. Por ora, a maioria dos habitantes da Terra ainda foge de algum modo de seu dever. Assim, importa lançar um olhar generoso ao próximo, enquanto se cuida de corrigir o próprio comportamento. Urge gradualmente passar a não apenas afetar pureza, mas a vivê-la em plenitude. Se você é a favor da responsabilização pelos atos praticados, veja como agem todos os setores de sua vida. Cuide para que o que fica oculto não o condene perante sua consciência. Você jamais poderá enganá-la. Pense nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, graças te dou, ó Senhor, por eliminar da minha mente pensamentos negativos. Graças também te dou por me dar sabedoria, coragem e livramentos. Graças te dou, Senhor, por me intuir bons pensamentos, por me fazer humilde e reconhecer meus próprios erros. Que eu possa estar sempre vigilante das investidas de espíritos inferiores e ter uma fé inquebrantável em Ti, Senhor. Muita paz a todos. Minha querida irmã Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Estejamos todos em oração, pedindo as bênçãos de Deus para nós, pedindo paz. O mundo precisa de paz, mas comece a essa paz em nós. A paz pelo Brasil, a paz pelo mundo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até um próximo programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber.
possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos